Bom, família Shaolin, aqui é Márcio falando com você mais uma vez, seja muito bem-vindo. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito de política. Vamos falar um pouquinho sobre Sérgio Moro? Pois é. O que eu tenho contra Sérgio Moro? Nada. Eu acho que as leis que ele está tentando implementar são boas, os vídeos e os áudios vazados que foram hackeados no celular dele, eu acredito que são normais. Qualquer parte do mundo acontece esse tipo de transação. Agora, engraçado, quando era o PT que fazia as gravações, né? O Lula falando com a Dilma, que foi as gravações feitas pelo próprio Sérgio Moro, na época até me levantou um pouquinho de suspeita. Peraí, mas quem que é esse Sérgio Moro? Parece que está querendo ser o dono do mundo agora? Que porra é essa? Como é que ele vai invadindo assim, grampeando as pessoas assim, sem autorização, sem nada? Mas na verdade ele tinha recebido autorização do Supremo e por isso ele estava fazendo essas investigações. Sigilosas, mas investigações. Então, dentro da lei. Convenhamos, o juiz, em qualquer parte do mundo, ele é tido como o senhorio, né? Difícil alguém bater de frente com ele. Mas, por outro lado, é o cara que muita gente vai pedir conselho, muita gente vai pedir ajuda. É incrível, quando você entra num tribunal, eu me lembro que causas trabalhistas, quando eu trabalhava no Jumbo Eletro de Araraquara, aí resolveram botar o Jumbo Eletro no pau. Aí, quando chegamos, eu fui convidado como testemunha, quando nos apresentamos perante o juiz, eu lembro que estava lá a discussão, o cara falou, não, mas tem direito a isso, e eu achei uma brecha lá e perguntei pro juiz, sem, entre aspas, o devido respeito, vamos dizer assim, eu deveria ter perguntado, senhor meritíssimo, por favor, e eu perguntei, mas o senhor não acha que... Aí o fato de eu falar, o senhor não acha que... Ele já achou, olha, eu posso te prender por desacato à autoridade. Bom, esse é o papel do juiz no Brasil. Eu acho que não só eu, como muitas e muitas pessoas já passaram por isso no Brasil, independente de estar no lado da testemunha, acusação ou acusado, que percebem a autoridade e a arrogância do juiz. Sem contar os escândalos que acontecem, né? Brigas de trânsito. Ah, vou chamar fulano de tal porque é juiz. Olha, eu sou juiz. E passa dando carteirada em todo mundo. Porém, Sérgio Moro, ele tinha uma função, que era a Lava Jato. E ele se dedicou à função e ele batalhou, né? E está em andamento ainda. Claro que ele falou que não iria ser político, não iria se meter na política e terminou se metendo. Mas, como ele mesmo disse, é a única forma de fazer a mudança no país. Como juiz, ele ia continuar sempre sendo juiz da Lava Jato e não ia poder criar nada de novo. E aí, então, de repentemente, é incrível, né? Porque deram a facada no Bolsonaro, mataram a Marielle, tentaram jogar a culpa no Bolsonaro, porque um possível assassino morava no mesmo condomínio. Olha, gente, eu morei em um prédio, nem tão grande era, tá? E a gente não conhecia o vizinho do lado. E aí vai falar que dentro de um condomínio, só porque o cara mora no mesmo condomínio, é conhecido, que pode ter ligação, que não sei o que, Bom, enfim. Aí agora estão aí tentando desmoralizar o Bolsonaro através do Sérgio Moro. Se formos levar em consideração todas as... Eu já falei, né? Eu até mandei um e-mail pro Sérgio Moro. Falei, se fosse eu, Sérgio Moro, eu mandava a Polícia Federal fazer um pente fino nessa galera aí do Senado, da Câmara do Deputado, desses Supremo Tribunal, aí tudo, mano. Passa um... Vamos fazer direito, mano. Vamos passar um pente fino. É claro que a gente sabe que não vai adiantar, porque não vai ter gente para substituir, ou sei lá, sempre um tem rabo preso com o outro, aí termina virando aquele joguinho de dominó onde cai um, cai todo mundo. Mas as ligações, pelo menos o que foi apresentado na mídia,
eu não vi absolutamente nada que condenasse o Sérgio Moro. Tá? É claro que são meu ponto de vista, tá? Minha forma de ver, minha forma de pensar. Outro dia eu estava assistindo o canal do Tio Lu aí, e ele falando que o Danilo Portielli fez uma piada com o Marcelo Rossi, do padre Marcelo Rossi, depois que ele foi jogado de cima do palco, onde ele postou no Twitter dele que, né, há anjos voando neste lugar. Aí as pessoas fizeram alusão de que o padre Marcelo era o anjo que estaria voando nesse lugar. Pode ser, mas na minha ótica, é como ele pôs anjos e não anjo no plural, e foi só um padre que voou, então não poderia estar se referindo ao anjo que voou, e sim aos anjos que estão voando para proteger o padre. Foi a minha interpretação, você vê como eu interpreto as coisas um pouquinho diferente. Mas, com relação ao Sérgio Moro, eu não vejo nada que desabone a confiança que nós devemos ter nele, muito menos na que devemos ter no Bolsonaro. Quando acharam o cara lá, o piloto lá que cheio de droga lá na Espanha, que ficou preso, na mesma hora fizeram questão de falar que o piloto do Bolsonaro, da comitiva do Bolsonaro, que não sei o quê. Pois é. Só que vamos lembrar que esse cara já fazia isso desde o tempo de outros comandantes, não é? Lembra dos comandantes que tinha lá no passado? Ele já fazia. Então como é que vai querer jogar a culpa agora? Recentemente o Jornal Nacional publicou a respeito das enchentes que poderiam ter sido evitadas se obras simples fossem construídas. Falei, pronto, lá vão meter o pau no Bolsonaro de novo. Graças a Deus não meteram tanto o pau no Bolsonaro. Mas obras que foram começadas há não sei quantos anos atrás, 17 anos, e se a gente lembrar que o PT ficou 20 anos no governo, então quer dizer que está dentro do prazo, né? E aí, são não sei quantos bilhões que foram investidos e a obra não terminou, foram não sei quantos milhões que foram doados e não foi conseguido terminar o negócio. Aí o Bolsonaro vai e fala, por exemplo, né? O negócio que aconteceu aí com o IBAMA. Eu fico me perguntando, o IBAMA foi criado para investigar o desmatamento, mas também para agir, para informar, passar informação, mandar a Polícia Federal em cima. E quanto mais o IBAMA trabalha, mais desmatamento tem. Aí entra aquele fator, né? Que muitas pessoas alegam aí das teorias das conspirações, que é você mostrar o caos, apresentar uma solução e aí enganar a galera, né? Ou seja, em outras palavras, não estou dizendo que ia estar acontecendo isso com o IBAMA, tá? Mas levanta suspeitas, na minha opinião. Por exemplo, tá desmatando lá, igual não sei o que, mas isso se os caras verem e continuar pegando no pé, vai queimar o nosso esquema lá de arrancar as árvores lá e vender as árvores, né? Então a gente tem que fazer um bem bolado aí para que a galera acredite que a gente está tomando conta daquilo lá e não vai deixar desmatar. Então o que faz? Cria um órgão que vai proteger. Só que esse órgão foi criado pelos próprios que estão derrubando, ou que estão recebendo dinheiro dos que estão derrubando. E aí termina acontecendo o quê? O órgão está ali só de fachada e não vai passar informação nenhuma mesmo, porque não tem interesse nenhuma. E aí quando aparecem uns mais que vestem a camisa mesmo, acredita na causa e vai em cima, como o Chico Mendes, a missionária lá, eles terminam fazendo uma queima de arquivo muito rapidinho. E hoje em dia, tudo que está acontecendo no cenário nacional é bem parecido, né? Então eles estão tentando de tudo para fuzilar o Bolsonaro e o Sérgio Moro. Chegam a alegar que o Sérgio Moro fez a prisão do Lula de forma ilegal, não sei o quê, mas é tanto argumento imbecil, idiota, infantil, que chega a dar náuseas. É claro, tá preso? Assuma, mais bonito. O Brasil entrou numa grande barca furada depois que o PT entrou no governo. Aí vai falar, não, mas os 4 anos, 8 anos do PT foram excelentes, eu também sempre falo isso, tá?
Alguns dizem, não, foi influência do que o Fernando Henrique Cardoso lá deixou pro Lula, deixou tudo encaminhado, então foi fácil de manejar, tá, e tudo. Sim, pode ter sido, mas você acha que também não meteu mão, também não ganhou propina, também não fez ligações, entre aspas, suspeitas ou ilegais, ou pelo menos que fogem ao padrão? Eu acho que o Brasil já devia pegar, assinar um acordo, assim como fizeram lá na Ucrânia, né? Passaram para a Rússia, e passar logo esse Brasil aí, ó, os Estados Unidos, deixa eu tomar conta. É governo americano, porque o Brasil já é um celeiro de testes, né? Essas enchentes misteriosas, as catástrofes esquisitas que acontecem, chikungunya, zika vírus, os nenê que nascem sem cérebro lá, e tudo isso, né? A gente fica se perguntando, mas será que isso tudo é real? Mas o mais importante em tudo isso não são os fatos reais, são os que eles querem apresentar. E aí a principal suspeita que levanta e não quer calar. Qual que é o site mesmo que levantou aí esses telefonemas do Sérgio Moro? Eu nunca ouvi falar nesse site. E aí provavelmente depois que eu falei, claro, não foi só eu que falei, mas depois que eu falei, divulguei bastante no Facebook, no Twitter, a respeito de que quem é esse site, eu nunca vi falar nesse site, quando nasceu esse site, vamos investigar esse site. Então aí apareceu, foi a Veja, não foi? Foi a UOL, que apareceu dando suporte, né, para o caso. Mas, que levanta suspeita, levanta. Volto a dizer, o Sérgio Moro está sendo aí considerado no mundo inteiro um ícone de justiça, símbolo de justiça, e só dentro do Brasil, principalmente os canais Globo e seus aliados, é que estão aí fazendo de tudo mesmo para tentar desmoralizar o governo Lula, o governo Lula já está no saco já, o governo do Jair Bolsonaro. Claro, o Jair Bolsonaro prometeu que vai mexer na ferida deles, né? Tirar grandes orçamentos e botar esses orçamentos em outro lugar, coisas que em outros países é óbvio que isso acontece. Se uma estatal quiser ter esse poder que tem a televisão brasileira, aí, a Rede Globo, então que lute com suas próprias forças, com sua própria perna, deixa o governo de lado. Mas não, eles querem porque querem o dinheiro do governo. Já ganha em cima de patrocínio, ganha em cima da gente. A única coisa que sabe ensinar é pedofilia, sexo precoce e sacanagem aí na porra da televisão. E acham que estão por cima. Aí vem um cara, fala, não, assim tá tudo errado, vou cortar as verbas. E aí já querem derrubar o cara de qualquer maneira. Clássico da esquerda, né? Clássico de quem quer manipular. Se você lê e estuda um pouquinho a respeito de história, principalmente a respeito de comunismo, você vai ver que tudo isso que eles estão pregando é uma forma deles ter um comando, né? Por exemplo, a ideologia de gêneros, a pedofilia, o incesto, que já foram várias vezes discutidos no próprio plenário. Eu nunca vi um plenário onde duas mulheres se agarram em beijo. Nossa, faz isso aqui no Japão, na Inglaterra, nos Estados Unidos, mano. O cara nunca mais vai poder exercer cargo político. No Brasil não, vai lá, safada, e se agarra no palco lá do plenário e viva a ideologia de gênero. Pelo amor de Deus, eu falo, gente, o Brasil está sendo o celeiro, está sendo o laboratório de teste. Tudo que eles querem testar na humanidade hoje em dia vai acontecer no Brasil, tá? No Brasil. E espero que o Bolsonaro esteja atento a isso também, para que dê uma impedida aí, né? Ou entregue logo de uma vez essa porra para os Estados Unidos e vamos ser americanos, né? Agora, a redução populacional já é um plano que já vem aí há tempos em pauta. Testes daqui, testes dali, Brumadinho, mais uma barragem aqui, outra barragem ali.
vão testando, vão vendo o que vai dar, o que acontece, como é que o povo reage, como é que o governo reage, como é que eles tomam as decisões depois. É aquele lance, mostra o caos, depois vem eles com a solução para te mostrar que tem o controle, que eles são espertos, que são os bonzinhos, e aí te enfiam goela abaixo tudo aquilo que tu não quer e não merece, né? Mas é assim que funciona. Veio Stalin, veio em Cuba lá o Fidel Castro, o Che Guevara, Pinochet, Hitler, vê todos esses caras aqui na Coreia também, mesma coisa, tá? Mas daí eles querem apontar aqueles que estão tentando jogar. É claro que existe a teoria de que tanto a direita como a esquerda fazem parte da mesma tesoura. E o vermelhinho e o azulzinho. E uma hora é de um, outra hora é de outro. Eles têm um tempo para desenvolver determinados projetos, e se eles não conseguirem, tira um e entra outro para ver o que acontece. E assim vai andando a humanidade. Eu quero dizer que eu sou a favor do Sérgio Moro, sou a favor do que o Bolsonaro está fazendo. Existe coisa que é difícil de entender, existe, mas eu acho que muito mais difícil de entender é essa apologia aí que a Globo está fazendo, tentando derrubar de vez o governo Bolsonaro. Toda notícia que tem, eles terminam levando, começam com uma coisinha e outra e terminam levando e citando o nome do Bolsonaro quando a coisa é ruim. Por exemplo, essa reportagem que saiu no Jornal Nacional, que foi falado a respeito do problema da enchente lá no norte, falaram que, né, há 17 anos que o projeto está. Vamos lembrar que o Bolsonaro só está no governo há 6 meses, tá? E eu acho que ele já fez muito mais, né, quase 7 meses, né? Já fez muito mais do que o governo petista fez durante toda a sua trajetória. E vamos incluir aí Fernando Henrique Cardoso, Collor de Mello. Collor de Mello, ele deu abertura, né, que o Brasil tivesse a tecnologia que o mundo tinha, que até então não tinha essa liberação no Brasil. Mas Sarney, e aí então o Neves, que faleceu infelizmente aí, né? E ainda temos o Moacir Franco, que ficou um tempo aí, mas passou como Temer, assim, tipo, quase que despercebido, né? Nem meteu muito a mão, se meteu ninguém ficou sabendo, mas como um bom juiz de futebol, terminou a partida sem se destacar muito. Em compensação, o Temer já ficou bem destacado porque quis aparecer um pouco além do que era necessário para a posição que ele estava encarando no momento. Mas está aí, ninguém põe a mão nele, está em prisão domiciliar, talvez ainda, ninguém sabe, porque a conversa já ficou no esquecimento, eles jogam para trás e depois deixam, né? E seja o que Deus quiser. Mas as conversas do Sérgio Moro que vazaram, para mim, não vejo nada de anormal. Eu gostaria que o Ministério Público, gostaria que o Superior Tribunal Federal, claro que quem está lá não vai querer isso, não vai admitir isso, mas fizesse aí um pente fino e passasse, mostrasse, né, as investigações, mostrasse as conversas em secretos entre Lula, Dilma, Temer, Boulos e blá 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 blá, mas ia sair muita coisa nessas conversas e aí eu queria ver como é que eles iam se explicar. O Sérgio Moro está fazendo a parte dele decentemente, indo toda hora se explicando, mostrando, conversando, dialogando, convencendo, mas não tem jeito. É uma comparação que eu não gostaria de fazer porque fizeram essa comparação com o Lula uma vez e eu saí na porrada com essa pessoa que fez isso. Mas, como um Cristo, ele está sendo caçado e julgado por coisas que veio para fazer o bem e todo mundo está acusando que veio para fazer o mal, assim como, né, na época de Cristo, Cristo veio, foi crucificado, perseguido e julgado como culpado por coisas que hoje nós sabemos que não tem nada a ver. Então a César o que é de César, a Moro o que é de Moro, e a Bolsonaro o que é de Bolsonaro, e ao petista o que é do petista. Que acompanhem essa corja todinha aí, junto com o seu líder Lula, lá em Curitiba, e que não entendi ainda por que não foi transferido para uma penitenciária comum de segurança máxima. Agora, que é ridículo que a Globo está fazendo quanto mais ela mexe, cutuca a cobra com vara curta, mais ela vai se ferrar, e eu acho que isso é responsabilidade dela mesma.
Então, era isso que eu queria falar com vocês. Fique com Deus, ficou um pouquinho enroladinho, né? Como sempre eu vou pra lá e venho pra cá, e vou pra lá e venho pra cá, e vou pra lá e venho pra cá, e vou pra lá. Mas no final vocês entendem o que eu quero dizer, não é? Então é isso aí, gente. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Não se esquece, compartilhe, deixe seu like, deixe seus comentários. E vamos esperar o próximo vídeo. Fui, conto com você. Tchau.